Então, bom dia a todos. Meu nome é Luciana. O meu trabalho, então, é sobre educação alimentar e nutricional na escola, um texto de apoio para professores numa perspectiva freiriana, tá? O meu orientador é o Cristiano Bus, tá? Eu vou falar um pouquinho da minha formação. Eu sou formada no técnico em economia doméstica aqui pelo Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça, KVG. Após, então, eu fiz uma graduação em Química de Alimentos pela Universidade Federal de Pelotas e, posteriormente, fiz uma nova graduação em Gestão Pública e especialização em Gestão Pública também, tá? Pela Universidade Federal de Pelotas. Como esses cursos eram de bacharelado, eu senti a necessidade de procurar, então, cursos na área de educação para complementar. Então, me veio a formação pedagógica para graduados não licenciados, que eu fiz, então, aqui, com vínculo com o curso aqui, tá? Com o Visconde da Graça, tá? O polo era São Lourenço do Sul. Com isso, me veio a proposta, então, de fazer um mestrado aqui nessa instituição, né? E a partir daí, então, eu pensei como juntar todos esses conhecimentos da área, tanto da área de gestão pública quanto da área de alimentos. Então, surgiu a proposta da educação alimentar e nutricional na escola, tá? E a partir disso, então, aqui, colocar esses conhecimentos sobre a parte de alimentos industrializados e também de alimentação saudável. Os alimentos industrializados, eles possuem uma importância na medida que eles podem melhorar novos processos, desenvolvimento de novas tecnologias em alimentos, tá? Mas o consumo desses alimentos diariamente industrializados é o que pode provocar, então, problemas alimentares e distúrbios alimentares. Por isso, a gente procura enfatizar a alimentação saudável. Mas como, então, tratar sobre o tema alimentação saudável com crianças, né? Visto que as mídias de TV, eles estão sempre colocando propagandas da televisão quanto à relação de alimentos industrializados. Então, esse seria o objetivo, de trazer a questão da alimentação saudável para crianças, né? Para um ensino, então, fundamental. E como também auxiliar, né, os professores e também os estudantes nessa questão das escolhas dos hábitos alimentares, também a questão de sobrecarregar o orçamento das famílias em relação à alimentação ou em relação às escolhas. Então, essa é a proposta do trabalho. O objetivo geral, então, é propor o tema educação alimentar e nutricional na escola, promovendo, então, a saúde e a educação nutricional, visando a conscientização de hábitos alimentares saudáveis e a melhoria da qualidade de vida. Para cá. Aqui. Os objetivos específicos, então, deste trabalho é incentivar a escolha de alimentos com maior valor nutricional e diminuir, então, o consumo de alimentos junk food, que são alimentos que têm o menor teor nutricional, difundir hábitos saudáveis, conhecer a importância dos alimentos, seus valores econômicos e a questão pela busca da sustentabilidade dos alimentos, né? Desenvolver um produto educacional na forma de texto de apoio ao professor, com uma abordagem freiriana. A justificativa do trabalho foi feita, então, uma busca nas plataformas digitais, e a maioria dos trabalhos que foi visto era uma forma de texto, não tinham textos de apoio ao professor. A maioria era sequência didática, atividades lúdicas, guia didático, se encontrava tudo menos a questão de um texto de apoio ao professor. Por isso, então, o objetivo desse trabalho, a justificativa, esse trabalho se justifica por causa disso. Não tem muito material nesse sentido de texto de apoio ao professor, principalmente na área de educação alimentar e nutricional. Então, como falar para esse público, né? E a questão dos professores, como abordar o tema? Eu procurei a partir da nossa Constituição, que fala dos direitos sociais. O que seria um dos direitos sociais? A alimentação e também a educação.
Então, isso é muito importante, ter esse conhecimento da nossa Constituição para, então, começar essa nova abordagem. E dentro da Constituição, fala, por exemplo, foi criada o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e ele visa, né, através do poder público, em colaboração com a sociedade civil organizada, desenvolver e executar políticas públicas, planos, programas e ações, então, na área de educação alimentar e nutricional, que seria as EANs, que eles chamam. Então, por isso é importante saber que existem as políticas públicas, tá, que vão dar amparo a esses direitos. Então, a partir daí foi feito também um marco, tá, de políticas públicas em relação à EAN, que é a Educação Alimentar e Nutricional. E vejam como esse marco ele é importante, porque ele fala exatamente do que nós vamos falar no nosso texto de apoio, né? Que a educação alimentar e nutricional ela tem que ser contínua, ela tem que ser permanente, transdisciplinar, tá? Envolver várias disciplinas, intersetorial, então tem que estar tanto entidades envolvidas, tanto municipal, estadual, federal, tem que estar envolvidos, tá? E multiprofissional, vários profissionais também têm que estar envolvidos nesse sentido. Além disso, fala que o uso de abordagens e recursos educacionais problematizadores, tá? Que haja, então, o diálogo junto aos indivíduos e também a grupos populacionais, que seria a nossa sociedade, que isso seja discutido, a questão da educação alimentar e nutricional seja discutido entre os grupos e todos estejam envolvidos nesse processo. A nossa Base Nacional Comum Curricular, ela também vem trazendo a questão da educação alimentar e nutricional, e fala que dentro do ensino de ciências, para o ensino fundamental, deve-se tratar sobre a nutrição do organismo com os alunos e também sobre os distúrbios alimentares. Aqui eu coloquei exemplos, né, das habilidades que fala na nossa base comum curricular, que deve ser tratado. Por exemplo, tem que apresentar para os alunos um cardápio equilibrado, né, a alimentação balanceada, eles têm que ter essa noção das necessidades individuais de cada indivíduo sobre a alimentação, além de ter conhecimento sobre os distúrbios alimentares, como, por exemplo, a obesidade, a desnutrição, as consequências da alimentação, por exemplo, diabetes, né, hipertensão. Então, isso tudo tem que ser discutido com as crianças. Como revisão da literatura, como eu já havia falado antes, tá? Se tem as pesquisas nas plataformas Google Escolar, ProEdu, tá? E nesse sentido de pesquisa, haviam poucos trabalhos na área de produto educacional. Sempre tinha sequências didáticas, cartilhas, guias didáticos, manual, mas texto de apoio ao professor na área de educação alimentar e nutricional tinha pouco conteúdo. Por isso, então, a escolha então, dessa revisão da literatura na área de texto de apoio ao professor. Passou? Então, o referencial teórico escolhido foi o Paulo Freire, por ser patrono, né, da educação brasileira, e por exatamente ele falar a mesma coisa que a nossa Constituição fala, né? E sobre as políticas públicas, que tem que ser abordado de forma dialógica, né? O conteúdo. O Paulo Freire ele fala da questão dessa consciência dos alunos, de ter uma consciência, né? E da libertação. Então, vem exatamente com o que a gente estava conversando antes, né? Então, o Paulo Freire, primeiro ele começa com a questão de conhecer os alunos, né? E isso pode ser tratado como o nosso produto educacional, quando conhecer os alunos, o que eles se alimentam, que tipo de merenda eles trazem para a escola, se estão passando fome. Então, isso tudo é importante, a gente ter o conhecimento dos alunos para começar uma abordagem sobre educação alimentar e nutricional. Então, após isso, buscar uma reflexão
como diz Paulo Freire, e a conscientização desses alunos à procura de hábitos saudáveis, de uma alimentação saudável, e após, então, propor melhorias para a sociedade, ou trazer coisas importantes até para dentro de casa, como o conhecimento dos alimentos com os pais e tal, a procura por alimentos saudáveis. Então, a metodologia do nosso texto de apoio aos professores, ele compreende 7 etapas. Assim, as primeiras etapas, elas buscam, então, entender a realidade do aluno, identificar a problemática, né? Em que momento os alunos estão inseridos, delineamento dos objetivos, das ações, como é que vão ser as práticas de sala de aula. Isso tudo vai ser através do diálogo com os alunos, tá? Do debate, trazendo problematização sobre alimentação saudável, e após isso, então, vai haver novos encontros onde vão ter metodologias participativas com esses alunos, né? Também propondo debate e que eles compartilhem o conhecimento, e neste momento vai, então, ser feito, como diz Paulo Freire, a troca da consciência ingênua para a consciência crítica, né? Onde eles vão ter a consciência e o conhecimento sobre a educação alimentar e nutricional. Com isso, propõe, então, melhorias para a sociedade. E esse aqui... Não, ainda não. Os resultados, então, esperados com esse texto de apoio ao professor é que o texto ele vem a contribuir com a aprendizagem, tá? Dos estudantes do ensino fundamental, principalmente, mas não quer dizer que esse texto de apoio ele não possa ser adequado para outras turmas, proporcionar reflexão e aprofundamento, assumir uma postura crítica em relação ao consumo de alimentos e também a questão dos distúrbios alimentares provocados pela má alimentação, agir de forma consciente, fazendo boas escolhas sobre os alimentos, né? Ter essa consciência do que está consumindo, do que está comprando, né, no dia a dia, a participação ativa das atividades desenvolvidas pelos estudantes. Então, esse aqui seria... Tá. Esse aqui seria o produto educacional, tá? No caso, a capa do produto educacional, e eu pretendo validá-lo, como eu não estou em sala de aula, eu pretendo validá-lo através aqui dos cursos de licenciatura, os professores pegar e validar o produto. E aqui estão as referências do trabalho.